que é ser artista? O que é a arte dos dias de hoje? Como a arte se expressa numa sociedade como a nossa, que se transforma tão rapidamente com o avanço da tecnologia, com as descobertas científicas e que, ao mesmo tempo, se questiona sobre seus valores, seu futuro. O mundo reinventa a arte ou a arte recria o mundo? Nesse café filosófico, Viviane Mosé convida o ator Henrique Dias e o artista plástico Marcos Chaves para um debate sobre os desafios da arte no mundo contemporâneo. Vamos discutir a arte. Vamos falar, trazer alguns olhares sobre a arte. A conversa sobre o mundo contemporâneo, sobre a crise contemporânea, muitas vezes ela descamba para a negação dos processos criativos que toda crise tem, né? E para a gente voltar para o princípio, para a gente ter realmente uma conversa própria, eu vou trazer uma questão do Nietzsche que é: qual a relação entre a arte e a vida? Ou seja, a arte é própria dos artistas? Todo mundo é artista? Que relação a arte possui com o cotidiano e com a vida? Ao invés de hoje abrirmos para uma discussão teórica sobre a arte, nós vamos trazer duas perspectivas, ou seja, quem vai falar com vocês agora são dois artistas. São duas pessoas que vivem a arte há muito tempo, não vou falar quanto tempo para não dizer a idade dos rapazes, que isso fica um pouco chato. Mas há muitos anos que eles vivem artisticamente, que tem uma obra, um trabalho. Então, eu vou convidar essas duas pessoas queridíssimas e talentosíssimas para trazer para a gente a perspectiva delas sobre a arte contemporânea a partir da experiência que cada um deles tem na sua vida e no seu trabalho. Então, vamos iniciar com o Henrique Dias. Bom, eu sou originalmente ator e me tornei diretor mais ou menos sem querer, quer dizer, querendo, mas sem muita certeza, assim. Eu comecei a dirigir com uma proposição muito mais de estudo, quer dizer, eu juntei vários amigos, também atores, para fazer uma oficina, e depois fizemos uma peça, depois fizemos outra peça. Na terceira peça eu falei, que tal se a gente tratasse desse grupo de pessoas como uma companhia de teatro que parece que já né? Parece que já existe, né? A companhia, que agora tem 21 anos, nasceu já existindo. E é uma das coisas mais importantes da minha trajetória, assim, o trabalho em teatro como o estabelecimento de um campo coletivo de indagação sobre o hoje, sobre a gente, sobre os nossos padrões, os nossos vícios, os nossos limites, a nossa geração, o nosso país, a nossa maneira de olhar a vida e tal. Esse trabalho não é muito fácil de explicar, mas ele tem a ver com a dança, tem a ver com uma ampliação da percepção em relação ao teatro tradicional, no sentido de espaço, tempo, arquitetura, dinâmica, duração. É uma escuta um pouco mais ampla no sentido pictórico, espacial, temporal, enfim. Talvez um trabalho mais performático do que o teatro da representação pressupõe, né? Que é um teatro que pressupõe remeter a uma realidade através da representação. Quer dizer, supostamente trazer essa realidade através de uma representação fiel ou estilizada e tal. Esse aspecto mais performático, ele dá uma liberdade maior para as formas, né, para os elementos da linguagem teatral. São trechinhos do trabalho, na verdade, vários trechinhos bem caóticos, assim, de um trabalho também bastante caótico, que se chamava Não Olhe Agora, e que foi apresentado em várias cidades da França e no Rio também. Só para falar do final do trabalho, que tem um momento bem barbárie, bem caos, entra uma menina cheia de sangue, como se tivesse tido um acidente lá fora e tal. Uma parte bem caótica. Enquanto isso, um ator, ele começa a fazer uma ação bem cotidiana, que é se barbear. Ele começa a passar um creme de barba no rosto, enquanto o caos vai diminuindo. E ele desenha depois um coração no peito e vai embora pra rua e convida o público para ir junto com ele.
Então ele passa de um monstro, parece um monstro das neves, assim, para uma criatura meio recém-nascida, assim. Como o público viu ele nascendo ali, o público começa a ver o exterior do teatro com um olhar muito diferente, porque ele está olhando pela primeira vez aqui, né? Uma espécie de filtro para um olhar inocente, né? Um olhar renovador, assim, em relação a quaisquer hábitos ou ingredientes da cultura, né? Esse trabalho está me seduzindo muito exatamente pelo desconhecido, exatamente por como que a gente sai do teatro, ou pelo menos ao formato que o teatro tem hoje, e consegue renovar as nossas ferramentas de olhar para a realidade ou de experienciar a realidade no sentido artístico. Você acha que tem um caráter provocativo para o público e para o ator essa saída para a rua? Quero dizer, o que acontece quando sai? Porque o teatro tem aquela coisa mágica que por si só já se constrói, né? Você entrar na sala, o clima já vai se fazendo, a luz apaga, então tem todo um ritual que vai te inserindo aos poucos. Quando o teatro vai para a rua, ou já nasce na rua, ou já começa na rua, né? É muito diferente para a plateia e para o ator. Fala isso um pouco. A questão é exatamente o deslocamento. Você tem que ser capaz de deslocar o seu ponto de vista mais rapidamente. Vou dar até um exemplo curioso, que eu acabei de vir de uma viagem para a Suíça, para Zurique, onde eu dei um curso junto com minha parceira, a Cristina Moura. E fizemos algumas proposições site-específicas para os alunos, que seria fazer trabalhos em lugares, enfim, não na sala de trabalho, e sim em espaços diferentes. E aí uma das alunas, que é fazendo mestrado, já é uma profissional, a gente falou sobre isso, ela falou, para mim incomoda, porque eu perco exatamente esse lugar confortável de onde eu posso olhar com mais capacidade, mais calma e tal. E eu até me impressionei, porque eu acho exatamente o oposto. Me parece muito mais interessante eu ter que articular esses elementos diferentes do que precisar de um conforto, que é o fato de esse lugar ser fixo. Então Bom, então eu não quero me relacionar com a arte, eu quero me relacionar com conforto. Com a televisão. Me lembrei agora de um conto da Clarice Lispector, em que ela fala, não sei se vocês conhecem, é um conto do pinto. Ela compra um pinto na feira, aí tem uns vizinhos, né? Ela começa falando, aqueles vizinhos, aquela família de vizinhos. Se eu estivesse diante de um juiz e ele me perguntasse sobre eles, eu diria, eu não os conheço. Se me perguntassem sobre Ofélia e seus pais, teria respondido com o decoro da honestidade. Mal os conheci. Diante do mesmo júri ao qual responderia, mal me conheço. E, para cada cara de jurado, diria com o mesmo límpido olhar de quem se hipnotizou para a obediência. Mal vos conheço. Mas às vezes acordo do longo sono e volto-me com docilidade para o delicado abismo da desordem. Então a ideia de que o outro pode estar longe, mas que ele pode estar profundamente perto, de que eu possa ser o outro, de fato, muito mais do que achar o outro uma coisa longe, são duas coisas que duas leituras que podem conviver quase que tranquilamente, assim. E o mundo hoje parece que pede muito essa pergunta, porque se as diferenças sempre foram mais ou menos evidentes, agora elas aparecem muito mais, porque a gente vê todas elas ao mesmo tempo, né? Você só apertar um botão, você vê todas elas, você vê abissalmente. E a tendência nossa é ver o outro pelo clichê, né? É ver o outro pelo... Enfim, ver o Brasil pelo samba, ver qualquer coisa pelo clichê. O que é natural. Mas se estamos entrando nessa nova era, que a gente então aguce os nossos sentidos para fazer isso melhor. E eu acho que a arte é uma das... Bom, para mim é melhor. Assim. Talvez o amor, né? Junto, no mesmo nível, mas acho uma das melhores maneiras para a gente desapegar dos nossos conceitos adquiridos e ficar livre pro jogo. Assim.